Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalmente é chegada a hora da gente finalizar a nossa primeira semana da regularização de imóveis através da Uscapião extrajudicial, não é verdade? E pensando nisso, eu tenho uma pergunta para falar para vocês, para fazer para vocês na realidade. Vamos aprender a regularizar qualquer imóvel pela Uscapião extrajudicial? Bora? Então, gente, eu já disse pra vocês que isso não é uma loucura. E sim, acreditem, é possível, tá bom? Então, além disso, eu não só falei, como eu mostrei algumas famílias que conseguiram ter o seu registro, o registro dos seus imóveis, mesmo tendo passado por anos sem consegui-lo. Não é verdade? Sem consegui-los, que é registros. Então, mesmo assim, muitas vezes pensaram em desistir, mas no final deu tudo certo e elas conseguiram. Entendeu? Elas foram desanimadas, pessoas gabaritadas falaram que não era possível. E sim, eu mostrei para elas que era possível. Eu dei a elas aquele registro que elas estavam esperando por milhões de anos, entendeu? Por décadas, vamos falar assim, mas com os pés no chão. Então, assim, eu falo isso tudo pra vocês porque é a minha realidade, eu vivi isso e eu não tô pagando ninguém pra ir lá e falar que eu consegui o êxito, que eu consegui o registro dos seus imóveis. Não é mentira, são pessoas de verdade, são moradores de muitas vezes comunidades, consegui também de alguns outros bairros, mas na maior parte, né, de comunidades, são pessoas reais. E eu mostrei pra vocês nos vídeos, né, que de fato, se você vê pelo tipo de coisa que fala, entendeu? Que é verdade. Você vê pela felicidade estampada no olhar que é verdade. Então é aquilo que eu tô falando. Eu tô falando da minha realidade. E no meu escritório, gente, eu tenho 92% de êxito através da Uscapião extrajudicial, sabe? E os demais 8%, que é muito pouco, né, diante desse número absurdo de irregularidade, 8% é muito pouco, que eu não consigo através da Uscapião judicial, eu acabo conseguindo o registro de outra forma. Eu não perco o registro. E esses 8%, eles acontecem ainda por conta de registrador que ainda não está familiarizado, que ainda não está se sentindo seguro. Vocês entendem isso? E eles, apavorados com a possibilidade da Uscapião judicial, eles sugerem uma outra saída. E eu, como eu quero resolver, entendeu? E eu não quero nenhum título da maluca da Uscapião extrajudicial, eu aceito. Eu aceito qualquer sugestão que resolva. E aí a gente forma, nesse momento, os 8% de registros que a gente não consegue através da Uscapião extrajudicial. Enfim, eu acredito eu, que daqui pra frente esse índice de 8% ele vai cair bastante. Até porque cada vez mais as pessoas estão familiarizadas com a Uscapião extrajudicial. Mesmo a passos de formiga, o índice é crescente, graças a Deus. Deus está ouvindo minhas preces. Mas ajude você também a fazê-lo crescer. Por favor, tá? Eu sei que você também sofre com essa luta diária contra esse sistema burocrático, mas eu vou te dizendo que no momento que você se aprofundar na Uscapião extrajudicial de todas as maneiras, na teoria, na prática, no que ela é capaz de resolver, entender o que ela faz, quão transformadora ela é, o seu sofrimento vai ser amenizado, sabe? Pensando assim numa forma de comparar ao Uscapião, eu vejo o problema, ao Uscapião não, o problema da irregularidade, eu vejo o problema dos imóveis irregulares como aquela doença que não é efetivamente mortal, sabe? Mas que compromete muito a vida das pessoas, do doente no caso. E a Uscapião extrajudicial não é mais aquele remédio paliativo, é a cura. Ainda que seja a cura,
Alzacepan extrajudicial é aquele remédio que poucos testaram, porque tudo que é muito bom, as pessoas têm medo. Falam mal mesmo, sem saber a fundo do que se trata, porque o ser humano é assim. Ele não admite a ignorância. Ele demoniza o que ele não conhece. Tô falando mentira? Ele não se aprofunda, mas mesmo assim ele fala mal. Fala que não serve, fala que não funciona. E aquilo vira tabu. E é um horror. Entendem? É assim que funciona sempre. E é assim que está acontecendo com o Alzacepan extrajudicial. Mas vamos falar de coisa boa. Graças ao método que desenvolvemos na minha empresa, nós mostramos um outro lado da Alzacepan extrajudicial. Que sim, é possível regularizar com a Alzacepan extrajudicial e que ela pode trazer muitos benefícios para o registrador que enxergar que é muito mais importante um cartório de registro de imóveis com mais imóveis regularizados do que fechar os olhos para os problemas que assombram metade do país. E é por isso que eles mudam de opinião no que se refere ao Alzacepan extrajudicial. Sabe? Porque a conferência se torna fácil. Verificar os requisitos da Alzacepan é fácil, é óbvio, e o registrador se sente seguro em decidir pelo deferimento. Porque nós conseguimos chegar a um padrão determinado que serve para todos os casos e que agrada a todos os registradores, porque é lógico, é pontual, é racional. Vocês entendem isso? E na minha empresa, nós ensinamos esse método aos novos funcionários que muitas vezes nem são profissionais de direito, nem são formados em direito, e em cerca de 15 dias eles já se sentem aptos a participar das etapas do processo. Porque lá no meu escritório, conforme eu vou ensinar isso no curso, cada um é responsável por uma etapa do processo de Alzacepan extrajudicial, entende? Ou seja, não é difícil. É preciso empenho? Sim, mas não é difícil. Sabe por quê? Porque esse método ele foi desenvolvido com base no raciocínio lógico, no trabalho mecânico, entendeu? Segregando o procedimento em etapas, criando padrões na forma de analisar e executar o caso concreto, enquadrado na Alzacepan extrajudicial. Além da elaboração de peças com termos mais objetivos, mais pontuais, afastando-se sim, ao máximo desse juridiquês, sabe? Sem essa coisa de querer mostrar que se fala muito bonito, que é muito inteligente, sabe? Não tem necessidade, a gente tá falando de uma coisa prática, direta, entende? E tendo em vista que essa esfera extrajudicial tem essa característica mais prática, sendo analisados apenas os cumprimentos dos requisitos através da documentação apresentada, esse método que nós desenvolvemos acaba apresentando um procedimento ideal, aquele que qualquer registrador sonha em receber e se sente seguro em deferir, em registrar, justamente porque apresenta provas fortes, sabe? De forma ordenada, de forma lógica, argumentos objetivos no requerimento ou em eventuais respostas, exigências, entende? E olha só, sinceramente, desde que passamos a apresentar nossos procedimentos utilizando esse método que eu tô falando para vocês, passamos a perceber a diferença no tempo utilizado para execução de serviço, sobrando tempo para mais vendas, além do esperado, claro, êxito. Aquele registro que estamos todos esperando juntinhos, nós e o cliente, não é verdade? Então, gente, mas antes de dar prosseguimento a esse maravilhoso método que utilizamos, vamos nos aprofundar um pouco na vida de quem decide trabalhar com a regularização de imóveis. Tá? Então vamos lá, vocês têm ideia de quanto o município de vocês é irregular? Vocês têm essa noção, essa dimensão? Enorme, né? Olha só que loucura, em Paraíba também. Cerca de 70%. E Brasil é 50%. Nós temos a metade do nosso país totalmente irregular.
E isso aí, o que significa isso? Isso significa que metade do nosso país não consegue exercer seus direitos. Não consegue transmitir a seus filhos a propriedade dos seus imóveis. Não conseguem ter direito a crédito imobiliário. Não consegue uma série de coisas que a gente nem consegue dimensionar o quanto que limita a vida do cidadão. E isso significa também que o país inteiro vive com a metade da arrecadação. Se poderia arrecadar 100%, isso arrecada 50%. Então, assim, isso para cofres públicos, isso aí é muito dinheiro que acaba não sendo revertido para a gente, né? Acaba não havendo esse benefício em razão desses monumentos que não são recolhidos, desses impostos de transmissão, conforme a Simone falou, o ITBI, o ITD, que não são recolhidos. Uma série de impostos que acabam não sendo recolhidos. E eu fiquei muito surpresa, né, porque eu sou de Além Paraíba, eu sou da roça, né, porque é um buraco de cobra danado, a gente imagina o quê? Que só Além Paraíba que é irregular. Você vem e me fala aí que Teresópolis também 70% irregular. E eu comecei a trabalhar alguns casos aqui em Teresópolis, né, e eu descobri que isso não é um problema que é restrito a áreas menos favorecidas. Eu tenho cliente do Ingá, eu tenho cliente Quebra-Frascos, eu tenho cliente Mildon, São Pedro, Carleme, eu acho que só. E, pasmem, Várzea. Eu imaginava que o centro é extremamente igual, não é. Não é. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Porque a Uso Capião, eu não vou falar, eu não vou afirmar que vai resolver todos os problemas. Porque eu seria leviana, aqui por mim eu falo, sabe? Eu super acredito, eu acho que tudo vai ser resolvido com os campeões judiciais. Mas eu não vou ser leviana em falar um negócio desse, né? Ainda mais na frente de vocês. Mas eu acredito que resolve muita coisa, resolve 90%. Porque se vocês pegarem, de fato, os casos, colocarem na mesa a documentação, esses contratos de compra e venda, esses recibos, essas contas de consumo, vocês vão ver que a maioria consegue se adequar aos requisitos da Uscapião. E eles vão conseguir pleitear a Uscapião extrajudicial. Então, vai se resolver através. Esse estudo, inclusive, ele foi criado para isso. O legislador viu que não adianta um cartório de imóveis lindo, com os arquivos maravilhosos, tudo direitinho, se ele não corresponde à realidade das ruas. Então, o legislador, quando pensou na Uscapião judicial, ele pensou nisso, que se colocar numa balança, é muito mais importante que o Brasil esteja devidamente regularizado do que não cumpriu isso aqui, os atos estão sem segurança jurídica, eu não tenho certeza. É muito mais importante a regularidade. Então, eu tenho para mim, tá? Isso é uma opinião minha, que essa lei ela veio para regularizar o nosso país por inteiro. Se não for por inteiro, bem próximo disso. Bem, eu estou falando que vai resolver tudo, mas eu não estou falando que vai ser fácil, né? Registrador me odeia sempre, sabe? Eles me odeiam. O registrador odeia os cartões judicial. Vocês imaginam só. O registrador, ele veio nesse último século, que o registro de imóveis surgiu em 1850, tá? Então, antes era só cartório de notas mesmo. Aí ele veio nesse tempo de existência de cartório de imóveis, tentando conferir segurança jurídica a seus atos, e lutando e burocratizando, então tá aí essa coisa louca de burocracia, né? Mas sempre, coitadinho, ele estava tentando conferir segurança jurídica, ele estava no intuito de fazer o bem. Só que o bem não é acessível à massa. A massa é pobre, a massa não tem educação, a massa não tem informação, então não adianta você pegar e fazer uma coisa que você acha que vai conferir segurança jurídica se ela não é eficaz a todo mundo. Não adianta. Então, o registrador torce o nariz para o Uscapião extrajudicial. Por quê?
Que você chega lá e simplifica tudo. É aquisição originária, você não paga imposto de transmissão, apesar da maioria ter adquirido através de transmissão. Você passa por cima de uma... E o que tá uma coisa aqui? Você passa por... Não tá chiando, não? Tá explodindo. Você passa por cima de uma série de requisitos e ele fica desesperado, porque ele te cobra menos, ele põe menos no bolso. Também é outro motivo do grande desespero, né? Porque é muito mais barato o escapeão judicial do que as vias tradicionais. E ele odeia. Ele odeia. E você tem que entender que você vai lutar contra isso. Você vai bater o pé. Você vai afirmar que a Uscapião vai resolver esse problema, porque é lei, eles têm que cumprir, eles vão te encher o saco para você desistir, mas você não vai desistir, porque só através do escapeão judicial que a gente vai conseguir a regularidade desse país, no que se refere à regularidade imobiliária. Gente, é muita luta, não é verdade? Mas eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te estender a mão. E sabe como? Te apresentando a solução para os seus problemas, que é o nosso curso de escapeão judicial Teoria e Prática. Por que será que eu tô afirmando isso com tanta propriedade? Porque são 20 horas, minha gente. 20 horas falando incansavelmente sobre o uso capião extrajudicial em todos os seus mínimos aspectos, minuciosamente mesmo. Nós iniciamos com o problema em si, certo? Com abordagem, como captar esse cliente, quem é esse cliente, como entender essas partes envolvidas, sabe? Aprendendo a mediar aquela situação, porque é muito conflito. Vocês vão ver que é doideira, é pauleira, não é brincadeira não, tá? Como identificar o problema e a solução correspondente. Porque o escapeão extrajudicial tem todas as suas modalidades, né? Como a judicial também. Então a gente tem que identificar o problema e já ver qual modalidade correspondente, qual documento que vai se providenciar ali, certo? Depois disso a gente começa a ver o escapeão extrajudicial na teoria, entender a posse, desde entender a posse, entender muito bem as particularidades de cada modalidade, que isso é muito importante da Uscapião, certo? Até aprender cada pedacinho do provimento 65, que é o nosso livro de cabeceira, tá? Você nunca mais vai abandonar o provimento 65. E quando você se sente com bastante base, pelo menos no que se refere à teoria, a gente parte para a prática mesmo, para justamente visualizar na prática o seu aprendizado, sabe? E o que isso inclui? Inclui a compreensão de cada documento que envolve o procedimento, a compreensão mesmo, tá? Isso não é da boca para fora, não. Saber ler cada certidão, entender para que serve, entender o memorial descritivo, uma planta, aprender a redigir uma ata, um requerimento ou petição, chame como quiser, não é verdade? Enfim, é extremamente minucioso esse curso, tá? Não tô querendo puxar sardinha pro meu lado, não, porque eu fui elaborando, gente, na medida que eu fui vendo as necessidades, o que uma pessoa precisa aprender, o que eu precisei aprender, o que eu posso deixar de lado, que é uma coisa só mesmo, que as pessoas colocam que acham que tem que ter. Vamos tirar isso aqui, mas isso aqui é importante. Eu nunca vi um curso que ensinasse o passo a passo mesmo. As pessoas falam de forma aleatória sobre uma série de questões que envolvem os capiões judicial, ó, gaguejei aqui, aos capiões judicial, mas elas esquecem de ensinar como é que faz, de fazer a pessoa entender cada documento. Às vezes a pessoa não está familiarizada ali com esse mundo extrajudicial, está iniciando e ela não sabe, e eu resolvi colocar isso justamente para ajudar essa pessoa que não tem que não é tão familiarizada com esse mundo extrajudicial, entendeu? E é por isso que eu afirmo que esse curso, ele é capaz de tornar independente qualquer pessoa para atuar em qualquer caso de irregularidade imobiliária, por mais cabuloso que ele pareça, entendeu?
Mas agora eu quero falar uma coisa para vocês, e é de oportunidade. Oportunidade porque nós encontramos uma solução para esse índice catastrófico de 50% de imóveis irregulares no nosso país, tá? É os campeões social, certo? Você já sabe, né? E você também já sabe que pode contar comigo para essa empreitada, não é verdade? Mas agora resta saber por que você vai querer entrar nessa furada. Tô falando que é só problema. Por que você vai querer entrar nessa história aí de regularizar? Né? Se ninguém entrou, não é verdade? Então, vamos lá. Eu já expliquei que a Usucapião Social pode regularizar quase a totalidade da irregularidade imobiliária, não expliquei? Mas é preciso entender por que nós queremos regularizar todos esses imóveis. No censo de 2017, porque eu não achei de 2019, porque eu sou burra, negócio de computador, sabe? Eu fico com preguiça de ficar procurando muito, eu achei só de 2017. 2019 não aconteceu, né, gente? Não deve ter acontecido, por isso que eu não achei, mas eu sou burra demais mesmo, né? Mas enfim, foi apurada uma população de aproximadamente 209 milhões de habitantes vivendo em nosso país. Gente, então, se temos uma irregularidade de 50% no nosso país, nós temos 150 milhões de pessoas precisando de ter seu imóvel regularizado. Não é isso? Agora vamos pensar uma coisa. Vamos converter esse número em valores. Pega esse número e multiplica, tá? Pelo valor que você cobraria por caso de regularização de imóvel. Daria um valor que você precisaria de muitas vidas para gastar. Não é verdade? Você percebe só que é uma imensidão de pessoas que precisam de que você se capacite para regularizar seus imóveis. E sabe de uma coisa? Você não vai dar conta. Você não vai dar conta de atender uma demanda enorme que te espera. Sabe por que você não vai dar conta? Porque essa demanda é infinitamente maior que o número de profissionais habilitados a trabalhar com ela, para solucionar seus problemas. Não é vender gelo para esquimó, não, gente. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Desde a ampla divulgação dos financiamentos promovidos pela Caixa Econômica Federal, não vejo mais imóveis serem vendidos se não for através desse recurso. A gente não consegue mais observar ninguém comprando imóvel à vista. Porque a gente está vivendo um momento de crise no mercado imobiliário. Entendeu? E o povo não tem dinheiro em espécie. As pessoas vêm sobrevivendo de créditos esse tempo todo, você pode ver. Entendeu? E para ter acesso a esses créditos imobiliários, né, é preciso que o imóvel esteja regularizado, senão já era. E é por isso que eu afirmo, você não vai dar conta. A demanda é gigantesca. E quando você conseguir resolver seu primeiro caso em tempo infinitamente menor que os demais profissionais, você vai ver que você vai ter que aprender a administrar esse incrível volume de trabalho que você vai ter. Isso não é conversa fiada, não, é verdade. Foi assim comigo. E fora planejar o que você vai fazer com esse incrível retorno financeiro também, né? Mas, gente, não há marketing melhor que boas referências de um cliente satisfeito. É mentira minha? Foi assim comigo. E é por isso que eu afirmo que será assim com você. Só que eu travei árduas lutas, bati cabeça pra caramba, porque eu decidi ser pioneira nisso. Surgiu a lei, eu entrei de cabeça. Essa é a minha história. Mas se você tá começando, essa não vai ser a sua história, você entende? Por eu ter decidido ser pioneira, ter apanhado bastante, eu fui vendo o que funcionava em todos os cartórios, o que facilitava. Enfim, fomos desenvolvendo o método que nós utilizamos hoje para operarmos sobre esse volume que eu falei que você vai ter, que eu te prometo que você vai ter. Mas lembrando que trabalhando com este método, dividindo a Usucapião Social em etapas, não poderíamos também perder a qualidade de serviço. E tivemos esse cuidado também, o que também
eu vou passar para vocês no curso, que isso é muito importante, tá? A gente ensina a operar sobre o volume, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas o nosso foco é no registro sempre. Sempre. A gente vai acabar com essa irregularidade ridícula, gente. Vocês vão ver. E nesse curso, conforme eu já falei com você, iniciarei assim com a compreensão do problema, a abordagem ao cliente, depois a parte teórica do procedimento e vamos finalizar com a prática e a aplicação desse método, que é o que vai fechar com chave de ouro, que é o nosso diferencial. Mostrar a forma que nós olhamos para o problema, olhamos para o caso concreto, entenderam? E nesse curso eu vou mostrar, conforme também já falei, cada documento utilizado, fazendo com que você aprenda detalhadamente sobre cada um, para que você se sinta independente e apto a realizar o procedimento de qualquer caso, por mais cabeludo que ele pareça ser. Na verdade, é isso que você precisa e é isso que eu tenho certeza que você quer, se você está me ouvindo até agora. Não é verdade? Então, gente, vamos acabar com essas dificuldades burocráticas que envenenam a nossa vida profissional. Vamos dar fim a essa estatística absurda de irregularidade imobiliária que tanto me irrita. Aprenda com quem já tirou muitas famílias da irregularidade imobiliária. Pense diferente. Pense com a gente.